Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar dessa classificação do Santos na próxima fase da Copinha. O Santos conseguiu vencer aí o Chapadinha pelo placar de 3-0, placar construído no primeiro tempo. Uma atuação boa e controlada, digamos assim, né? O Santos não passou nenhum apuro, não passou nenhum sufoco. Mas antes de falar do jogo, agradecer aí a todos os nossos inscritos. Estamos chegando nos 300. Se você não é inscrito, por gentileza se inscreve aí, comenta, interage com a gente. Mande aí seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. E vamos falar aqui dessa continuidade da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos que entrou em campo ainda na Fonte Luminosa, na Arena Fonte Luminosa, possivelmente porque ficou em primeiro, então conseguiu manter se manter aí em Araraquara, não teve que viajar. Recebeu o Chapadinha do Maranhão, que é um time que você sente que tem um nível técnico mais baixo. Tanto que o Santos construiu assim, esse 3-0, mas muito, na minha opinião, por falhas. Assim. O primeiro gol foi meio acidental, digamos assim, mas o segundo e o terceiro você percebe falhas da defesa. Assim, é um time que não tem esse nível de preparo que, por exemplo, eu achei que o Operário, que perdeu todos os jogos do grupo do Santos, demonstrou mais. Então, falando um pouco do jogo, foi aquela escalação que nós prevíamos, que é a escalação que tem se mostrado a ideal, a melhor escalação do Santos, com o Derek no gol, Sandro Perpétuo, Diógenes no gol, Sandro Perpétuo, Derek, Jair e Lucas Pires, Jonathan, João Victor e Ed Carlos, Wesley Patati, Lucas Barbosa e Juan Seco. Então esse é o time que tem se mostrado melhor, foi melhor contra a Ferroviária no jogo anterior, no último jogo da primeira fase, e também mostrou um bom futebol nesse. Mas de novo, eu não sei se a Chapadinha era exatamente o time para tomar como parâmetro, assim. Eu acho que, como eu falei nos outros vídeos, né, é um time que não tinha perdido, tinha marcado gol em todos os jogos. Eu esperava talvez um pouco mais, eu não tinha assistido os jogos do Chapadinha, mas foi um time que teve muitas falhas individuais, e aí a gente coloca sempre em questão esses elementos que acabam influenciando uma partida de futebol. O gramado molhado, talvez o próprio time do Chapadinha não tivesse tão acostumado com um gramado tão pesado, o próprio cansaço dos jogadores de terem que viajar de uma cidade para outra, enfim, são elementos que acabam contribuindo e talvez tenham prejudicado um pouco o time do Chapadinha, não sei, na verdade, né? É só para que a facilidade do jogo não se torne assim algo que o torcedor santista fique otimista demais, eu acho. Mas foi de novo uma boa atuação. Infelizmente não teve golaço dessa vez. O Peixinho aí que vinha marcando belos gols em todos os jogos, inclusive ganhou a votação do Gol Denner, né? O prêmio Denner, que era pro gol mais bonito de cada rodada, ganhou da primeira, ganhou da segunda. Da terceira eu não vi ainda se já saiu o resultado, mas se não ganhou, merece também, porque o gol do Lucas Barbosa foi muito bonito. Dessa vez não teve golaço. O primeiro gol foi uma saída errada. Na verdade, não dá nem pra chamar de saída errada. O cara do Chapadinho escorregou, a bola sobrou fora da área pro Jonathan, que bateu meio mascado, ainda teve um desvio, acabou enganando o goleiro. E os outros dois gols foram no finzinho do jogo, aos 41 aos 45, no finzinho do primeiro tempo. Aos 41 e aos 45 do primeiro tempo. Um foi de uma saída de escanteio, uma bola mais ou menos cruzada. O Juan entrou livre debaixo da trave para empurrar pro gol. E aí meio que em seguida, assim, o Santos ainda teve uma outra boa chance num lance que eu acho que foi pênalti. Eu acho que o cara do Chapadinha, assim, o jogador do Santos que chutou a bola reclamou de mão, e eu acho que o cara do Chapadinha tirou com a mão. Mas de qualquer forma, aos 45, o Santos teve aí um chute meio despretensioso, assim, que o goleiro acabou deixando passar. E aí, de novo, talvez seja essa coisa de jogar com bola molhada, com campo molhado, acaba prejudicando, já desestabilizado pelo resultado. E a bola passou, sobrou pro Patati só empurrar pro gol. No intervalo, o Helder Campos já começou a poupar alguns jogadores, então colocou o Matheus Nunes e o Balieiro nos lugares de Derek e João Victor. Depois fez mais uma substituição dupla, colocou o Fernandinho e o Pedrinho? Não, ele colocou o Andrei no lugar do Sandro Perpétuo e o Fernandinho no lugar de Carlos, acho que foi isso.
E aí depois entrou o Nicolas Lopo e o Pedrinho no lugar do Lucas Barbosa. Foram 6 substituições? Porque eu acho que o Juan Seco se contundiu, depois algum dos jogadores se machucou no final. Foi na hora que chegou o entregador aqui. Eu acabei perdendo essa substituição. Mas enfim, eu sei que o Nicolas Lopo entrou e logo em seguida tomou amarelo. Mas daí foi um segundo tempo bastante tranquilo, assim. O Santos não chegou muito no ataque. Eu não sei se é pelas substituições que acabaram tirando o poder ofensivo do time. Não sei exatamente se foi querer o Helder Campos que mandou mesmo o time segurar um pouco, mas o fato é que o segundo tempo foi muito mais tranquilo. O Chapadinha já estava meio derrotado. O terceiro gol pra mim já foi um gol de um time meio derrotado, assim. O goleiro falhando, a zaga não acompanhando o Patati. Então foi uma classificação relativamente tranquila, um pouco mais do que eu esperava até, inclusive. E com esse resultado, o Santos volta a enfrentar a Ferroviária, que se classificou nos pênaltis. Em cima do Nova Iguaçu, empatou em 1-1, se eu não me engano. Ganhou nos pênaltis. Sempre um perigo essa coisa de pênaltis. Talvez a Ferroviária venha um pouco mais cansada por ter tido um jogo mais longo. Então foi bom o Santos ter construído esse resultado logo no primeiro tempo para poder poupar alguns jogadores aí para esse confronto. Eu não vejo por que sair de Araraquara, então acho que a Ferroviária volta para casa, vai jogar em casa aí contra o Santos. E se eu entendi bem, o jogo é na sexta-feira. Como a Copinha tem muitas datas, muito mata-mata até o dia 25, eu tô supondo que as próximas datas, caso o Santos continue passando, seriam sexta-feira, domingo, quarta, sábado e terça, que seria a final. Que seria dia 25. Então eu acho que caso o Santos consiga passar aí, ele vai ter mais um jogo em sequência, sendo que esse próximo já vai ser com um dia só de diferença. Então, bastante copinha para assistir. Esperamos que o Santos continue avançando. Como destaque do jogo, eu acho que o Juan Seco pelo gol, mas eu não vi o time conseguindo muita movimentação hoje. Eu senti talvez o Sandro Perpétuo um pouco melhor. A zaga bastante tranquila, mas também não foi muito cobrada, muito exigida. Não foi um jogo assim de grandes necessidades, assim. Teve bastante bola cruzada e aí de novo, né? O campo molhado, o gramado pesado não facilita muito esses jogadas de habilidade. Eu cheguei o Matheus Nunes, que entrou, deu um chapéu lá que logo em seguida o cara do Chapadinha deu uma falta meio feia, assim. Foi um chapéu pra trás, então eu já fico meio assim, tipo, não precisava dar esse chapéu. Mas tomara que os outros jogadores e o Helder Campos falem com ele, assim, aconselhem bem. E aquela coisa do gol anulado, né? O Santos de novo teve um gol que, na minha opinião, foi mal anulado, na opinião dos comentaristas também. E isso indica pra mim duas coisas. Uma, que precisa ter VAR mesmo, que a arbitragem não está competente, considerando que foi no mesmo lugar, no mesmo estádio que o Santos teve o gol anulado, foi no mesmo gol, de acordo com a câmera da TV. É possível que fosse o mesmo auxiliar, ou a mesma auxiliar, não lembro se era homem ou mulher. E aí eu fico preocupado com a competência das pessoas que estão apitando o jogo, porque afinal de contas poderia decidir. No jogo, eu acho que foi no jogo contra o Operário, e aí foi um jogo mais apertado, que o Santos ganhou só de 2-1. Foi um gol que poderia ter feito falta. E de novo, hoje não foi, mas enfim, é preocupante o nível de arbitragem. E por outro lado, significa que o Santos tem conseguido se movimentar bem e os atacantes estão se posicionando de uma maneira que não estaria impedimento se tivesse VAR, mas que acaba enganando o árbitro de lado, né? Então espero que eles tenham, que seja algo que esteja sendo treinado, essa colocação e esse posicionamento dentro da área. No mais, agora é aguardar o jogo contra a Ferroviária, que eu imagino que vai ser na sexta-feira, mas eu acho que não tem horário ainda. Mas amanhã eles já devem definir, e aí nós fizemos um vídeo de pré-jogo falando desse confronto contra a Ferroviária, que eu não acho que vai ter muita mudança. Possivelmente vai ser o mesmo time, mas a gente pode ver um pouco mais das diferenças que teve de escalação entre um jogo e outro da Ferroviária. Certo, pessoal? Então esse é o nosso vídeo de alívio, mais uma classificação, felizes, e que o Santos continue avançando aí na Copinha para nós podermos
observar mais esses jogadores jovens. E no mais, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí se você está assistindo, quem que você acha que deve subir aí pro profissional e que tem bom potencial de promessa. E pra cima deles. Abraço.